Bora, Fel, para as últimas informações com os do PAC sobre o time do Corinthians que enfrenta logo mais o Racing do Uruguai. Jogo decisivo, em só a vitória interessa. Se empatar, dá adeus à competição. Claro que não oficialmente, mas vai ficar muito difícil para o jogo contra o Huracan. Se liga só nas informações do Zupac e também muita análise com Mário Marra, o pessoal aí da ESPN. Então deixa o seu like, comenta o seu placar de hoje, deixa o palpite nos comentários aí, inscreva no canal, ative as notificações para não perder nada do Corinthians. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Gustavo Zupac conosco, mas aí sem o Memphis, né? Com o Dorival, aí tem o Yuri. E o Yuri joga, o Zupac? Não sei se o Zupac já está ouvindo a gente, porque ontem o Zupac falava que alguns jogadores poderiam ser poupados, né, Mari? Sim. Porque a situação do Corinthians não é tão fácil. E o adversário também, o Racing, vamos combinar, de repente, mesmo sem força máxima... Dentro do possível, Yuri Alberto disponível, como que tá? Tudo bem, Mário? Bom dia, Bruno, bom dia, fã de esportes. Esse conceito de força máxima ele é muito relativo no futebol brasileiro atual, porque uma coisa é ter os jogadores à disposição, outra coisa é o técnico entender que eles são os melhores para aquele jogo específico. No caso do Corinthians, dois fatores interferindo nisso. O clássico contra o Santos domingo, que para a comissão técnica, e essa é uma informação importante, para a comissão técnica é o jogo mais importante da semana, mais do que o jogo de hoje, então isso fará com que o Dorival retire alguns jogadores, e também o fato de o Dorival querer para hoje um time com nível de intensidade alto. O Dorival reclamou no jogo contra o América de Cali semana passada que o time no segundo tempo perdeu muita energia para tentar pressionar. Então, guardando alguns jogadores para o jogo de domingo e colocando hoje jogadores mais frescos, a comissão técnica entende que é possível vencer o Racing. Racing, time já eliminado no campeonato, time 12º colocado no Campeonato Uruguaio, time que há 40 dias não vence um jogo, são 7 jogos sem vitória, time muito fraco ofensivamente, que defensivamente até se comporta melhor, mas que para atacar sofre muito. Então a comissão técnica entende que dá para mexer no time e ainda assim colocar um time forte hoje aqui no Centenário, que vai estar vazio, porque o Racing não tem torcida praticamente, para tentar vencer na Copa Sul-Americana. 2 vitórias classificam o Corinthians, 1 vitória e 1 empate nos 2 jogos serve se o Racing, no mínimo, empatar com o América de Cali na última rodada. Mas convenhamos, o América de Cali deve vencer o Racing na última rodada. Então é mais seguro para o Corinthians pensar em 2 vitórias hoje aqui e na última rodada contra o Huracan lá em Buenos Aires. Memphis Depay está fora. Para o fã de esporte ter uma noção do impacto do Memphis, desde que o Memphis estreou no Corinthians, ele fez ou assistiu 22% dos gols do Corinthians. Memphis já tem 27 participações em gols, 13 gols marcados e 14 assistências, 22% de tudo que o Corinthians fez desde que ele estreou no mês de setembro. Sem o Memphis, sem o Garro, é um Corinthians que perde muito em potencial criativo. Se a gente olhar para os jogos contra América de Cali e Mirassol, os 2 últimos jogos em que o Corinthians não venceu com o Dorival, o Corinthians criou muito pouco. Embora tenha ficado muito com a bola contra o Mirassol, menos contra o América de Cali, não criou praticamente nada. Então, essa é a dúvida. Quais jogadores serão preservados pelo Dorival Júnior? Como o Corinthians vai encarar, em termos anímicos, o jogo de hoje contra o Racing? E se vai conseguir ser mais criativo contra um time bastante frágil, porque o Corinthians tem a obrigação de vencer aqui se quiser continuar vivo na Copa Sul-Americana. Dupla. Boa, Zupac, obrigado, viu? Então hoje à noite tem Corinthians aqui na ESPN. Olha quantos jogos, Mari. Tem Corinthians, tem o Atlético contra o Caracas e tem também ali do grupo do Fluminense, tem, por exemplo, Once Caldas e São José. O Zupac já volta pra gente falar bastante de Corinthians e mais de Sul-Americana aqui no Sport Center. Pontas para o Corinthians também, Mari, porque o Timão entra em campo hoje contra o Racing. Olha aí os jogos. E a situação é mais complicada pro Timão. Os jogos da Sul-Americana, então, com o Corinthians, tem Independente e Guarani, tem também Atlético e Caracas, né, que também precisa confirmar a sua vitória no seu grupo. Cienciano e Deportes Iquique, que também são do grupo do Galo, Once Caldas e São José do grupo do Flusão. Corinthians, então, fora de casa, também rodando elenco, também fazendo contas e, claro, a nossa transmissão aqui da ESPN do Disney Plus, às 7 horas da noite, então, tem o jogo do Corinthians. A gente vai emendar Barcelona, Corinthians, no mesmo horário tem o Inter, certo? Na ESPN 4 e depois o jogo do Flamengo. Gustavo Zupac, claro, nesta longa jornada com a gente. Tudo certo aí, Zupac?
Pois é, amigos, de volta para falar justamente do comportamento desse Corinthians pro duelo contra o Racing. Com o time preservado, o Dorival vai mesclar a equipe, isso já está muito claro. A dúvida de qual efeito isso vai ter no comportamento tático da equipe do Corinthians, até em termos de formação. Vai ser o Corinthians do 4-1-4-1, que não foi bem contra o Mirassol? Vai ser o Corinthians do 4-4-2, que foi bem contra o Inter e não foi bem contra o América? São as variações que o Dorival tem trabalhado. Mas há também dúvidas sobre como todo o ambiente que o Corinthians vem vivendo pode interferir não só no jogo de hoje, mas na sequência do Corinthians nas mãos do Dorival Júnior, né? Vamos lembrar que o Corinthians vive hoje um ambiente político muito efervescente e as últimas informações, elas são muito preocupantes. O Fansport pode acompanhar no espn.com.br, matéria do Diego Garcia, tem material novo também divulgado pelo jornal Estado de São Paulo, apuração também pelos colegas do SBT, diferentes veículos de comunicação aprofundando na investigação policial do caso Vaidbet, que dessa vez trazem elementos do inquérito que está sendo finalizado, que relacionam diretamente o pagamento da comissão que gerou toda a investigação à principal facção do crime organizado de São Paulo. O dinheiro desviado da comissão paga pelo Corinthians, segundo a polícia, foi parar na principal facção do crime organizado de São Paulo. E o presidente Augusto Melo pode ser indiciado por participação nesse crime. E essa é uma preocupação. Até que ponto, com votação de impeachment marcado para o dia 26, com diretores abandonando o cargo, até que ponto todo esse ambiente pode atrapalhar o futebol. Fabinho Soldado tentando blindar o trabalho do Dorival Júnior e o CT Joaquim Grava. Time mexido, tendo que vencer a equipe do Racing, possivelmente com Romero e Thales Magno no ataque. Para fechar, vou deixar esse dado para vocês. Romero não marca. Aliás, Romero tem um gol nos últimos 19 jogos e Thales Magno não marca desde o dia 15 de fevereiro. Corinthians com problemas ofensivos, sem Memphis, sem Garro, talvez com o Roberto no banco de reservas. Dupla. É uma situação quase que melancólica essa do Corinthians, apesar de pegar um adversário fraco e ainda estar vivo na competição, né? É o famoso desencana da competição? Como largou. o Cruzeiro fez? Será que largou? Então, mas o Corinthians tem possibilidade de classificação, né? Tem. Diferente do Cruzeiro. Mas deveria desencanar? Eu acho que não. Eu acho também que não. Eu acho que dá pra... O Corinthians tem elenco pra fazer melhor. O Corinthians foi semifinalista da temporada passada. Acho que dá pra fazer melhor. O Racing tem 2 gols na competição. Os 2 gols que ele marcou foram em casa. Fora de casa é um time fraco. Em casa é um time fraquinho. Não é fraco, assim, é fraquinho. Mas o Corinthians mexido acaba dando competição. Vou falar uma coisa que antes, assim, do jogo. O Racing, ele tá vivendo um momento político também muito complicado e o Corinthians tinha que jogar para fazer uma goleada para o Racing parar para pensar na vida. Uhum. O Racing foi expulso de um torneio de base disputado aqui no Brasil por racismo. Isso tem 1 ou 2 semanas. É completamente contra a história do Racing, que é de Sajago, que é a zona norte de Montevidéu, que era uma região, inclusive, que durante muito tempo sofreu com escravidão. Era uma região industrial, uma região sofrida, e o Racing é um clube de lá. Então, assim, isso está acontecendo, é um absurdo dentro de uma região que viveu as agruras de racismo. Então, eu quero que o Corinthians faça 8-0. Para os caras pararem para pensar no que está acontecendo na vida deles. Uhum. No Campeonato Uruguai ele não vem tão mal assim. Mas não está muito preocupado e tem jogo importante no final de semana que pode dar vaga, que é a final de semana decisiva, que pode dar vaga para a próxima Libertadores ou a próxima Sul-Americana. Então eu acho que o Racing não vai se preocupar muito com o jogo hoje, pensando no final de semana. Foi no jogo até em São João del Rei, não foi? Foi. Nesse Contra caso o Atlético. Contra o Atlético, um jogo em São João del Rei, que aconteceu. Jailson, você não desencanava da Sul-Americana? Não, diferente do Cruzeiro, né? Diferentemente do Cruzeiro, o Cruzeiro já não tinha mais chance. Então, beleza. Foi o que a gente tava falando. A competição não é importante, né? A altura do Cruzeiro, blá, blá, blá. Porque já tinha sido eliminado. O Corinthians ainda tem chance de classificar. Então, pra mim, não. Vai. Não, também, assim, eu concordo com o Dorival. Tendo em vista essa questão do Racing também, de não levar, já tá eliminado, já não tem a menor condição, não precisa ir com força máxima desde o início. Acho que sim, tem que ter minutagem, tem que dar minutagem para quem tá precisando e dar moral, dar confiança também pros jogadores. Mas se chegar ali no finalzinho
não tiver feito o resultado ainda, colocar a cavalaria, colocar quem tiver no banco pra tentar a vitória sim, porque já tem chance de classificar. Não largaria não. O Corinthians as coisas mudam. Daqui a pouco você tá classificado no mata-mata, você tá entre os favoritos da competição. Exatamente, não largaria não. Mas eu já tô vendo o Corinthians com essa coisa de parte física. Sim, é verdade também. E aí começa a pensar ali no como administrar tudo isso, mas sabe? a diferença é que o Corinthians tem elenco. A questão acho que é essa. Hoje, mesmo administrando, é capaz de vencer e continuar vivo na competição. Exatamente, é mais forte, mesmo mesclando o time. É bem mais forte. É que é o que eu falei aquela hora. O Corinthians, mesmo quando ele precisava, ele entrou pra tentar ganhar de equipes que são melhores na Sul-Americana. Na Neoquímica Arena, ele não fazia o resultado. Não dá pra falar que o Corinthians largou a competição. A gente tava lá na semana passada e viu a festa que foi, a comoção que foi pra vencer o América de Cali. Isso. E não venceu porque não conseguiu. Não conseguiu. Sofreu contra o CV, gente, na fase inicial da Libertadores. Teve isso, né? Teve isso. Exato. E aí, sem o Memphis agora, o tamanho desse desfalque pro Corinthians. O Dorival tá tentando manter dupla de ataque, mas ele tá tentando proteger um pouco mais o meio-campo, né? Aí, hoje já vai ser, a teoria, né, é de ser o Coronado como organizador, mesmo chegando na dupla de ataque com o Thales e o Romero. A questão pra mim é que quando o Thales e o Romero, se eles jogarem centralizados, tem a oportunidade maior de entregar números, que é o que eles não têm, justamente porque quando eles entram geralmente pelos lados. O Thales pelo lado esquerdo e o Romero pelo lado direito. Vamos ver como funciona com o Coronado, que é um cara que também tá precisando. Foi bem no final de semana. E esses dois, quando entram, às vezes entram muito pra recompor e salvar ou proteger o Memphis e o Yuri. Exatamente. Às vezes na linha de 4 ali do meio campo pra marcar a ala também. Então vamos ver eles hoje mais centralizados, de repente eles consigam aí entregar esses números. Porque teve uma promessa no início do programa. Não. Vamos. Já esquecemos isso daí. Não, mas a gente Qual precisa... era que eu não lembro? Você falou na abertura que você faria o abraço do Zubeldia. Não. Jailson. Precisa disso não. Ele já se arrependeu, já Os falou. números foram ótimos. Já se arrependeu Não, por porque ele favor. viu. Ei, amizade nesse programa. Ele viu que a movimentação Mas é foi. que outra. eu pensei que era tipo cavalinho. Não, é um pulinho. Mas não foi cavalinho. Vai lá, já busca ele. Não, vou dar aqui, ó. Vamos Vai. lá, um abraço. Não. Vai. Peraí, não vem com tanta vontade Não, assim um abraço, não também. um abraço. Vai, Bruno. Dá um pulinho. Pulo Só sem se vive pulo. uma vez. Vai. Um abraço. Não, Pulinho. dá um pulinho. Finge que saiu o gol do Luca Tá. no último. Só 89 minutos. Essa bola vai pro Luca. Pro gol. Você é o Ferrarese? Ricardo. Ele é o Ferrarese, eu sou. Vai, Zubeldia. Acho que não, gente. Vai, Zubeldia. Não, é melhor não. Então, tchau. Você tem, homem? Tchau. Tchau. Então é isso aí, foi a análise aí do pessoal do PAC trazendo informações aí. Mano, esse negócio do Augusto Melo aí, da patrocinadora Master do ano passado lá, não vou citar o nome aqui. Cara, mas aqui no vídeo anterior, se vocês não assistiram, assistam. O Quesada falou que o Corinthians é mais vítima do que culpado nesse caso aí. Claro que o Augusto vai responder porque ele é o presidente na época, ano passado, nas negociações. Então, complicado. Nem vamos falar muito desse negócio não, vamos falar do jogo. Timão que enfrenta o Racing do Uruguai às 7 horas. Não é às 9h30, pessoal. Às vezes quer mais tarde, mas é às 7 horas. Horário bom pra gente. Então, já que é fora de casa, então tanto faz. E, cara, só a vitória interessa. Se empatar, eu vejo torcedor aqui pedindo pro Corinthians perder pra não se classificar, mano. Que tipo de torcedor é esse que torce pro Corinthians perder? É um título importante, assim como qualquer outro. Cara, torcedor que torce pro time não ser campeão porque o campeonato não dá muito dinheiro. Pelo amor de Deus, gente. O negócio é comemorar título, independente de ser Sul-Americano, ser Paulista, Libertadores, Copa do Brasil, Mundial. Cara, corintiano nunca torce pro time perder pra sair de uma competição. Então, vamos ver o que o Dorival vai aprontar hoje. Cara, ninguém sabe a escalação que ele vai colocar. Uns falam que ele vai colocar o time misto. Outros falam que ele vai colocar completamente reserva para poupar contra o Santos domingo. Outros falam que ele vai entrar como titular. Não dá para saber. O Dorival ele sempre muda de última hora ali. Última hora não, né? Pra gente é de última hora, mas ele costuma surpreender na escalação. Vamos ver o que ele vai aprontar para esse jogo aí. Quando já tem desfalque, né? Sem Memphis Depay. Provavelmente sim o Ranieri também. Então, o jogo aí... Mano, dá pra ser um jogo fácil se os caras quiserem jogar. Se os caras jogarem com vontade, dá pra ser um jogo fácil. Mas contra time uruguaio lá na casa dos caras, eles vão dar a vida. Mesmo eles estando ali desclassificados com 0 pontos, os caras vão dar a vida pra prejudicar o Corinthians. Se liga só, mano, não vai ser fácil, não. Claro, se o Timão achar um gol ali no início do jogo e fazer com que os caras tentem atacar, a gente poder fazer o segundo gol, dá pra ser um jogo fácil. Mas, se tratando do Corinthians, mano, a gente complicou o jogo contra o Universidade Central
Venezuela na Libertadores, cara. Em casa, tanto fora quanto em casa. Então, vamos ver o que o Dorival vai fazer. Espero que o time entre com garra, mano. Tem que entrar com vontade. Se entrar pé mole, se entrar, vai tomar taca lá também. Vai tomar taca, mano. E domingo tem o Santos aí. Santos. Não sei se o Neymar volta. Acho que não, né? Acho que o Neymar não volta pro domingo. Então, nem o Garro volta pro domingo. O Garro talvez só final do mês. E final do mês já pra data FIFA, depois Super Mundial. Então, o Garro mesmo só em julho, cara. Só em julho. O Garro faz muita falta nesse meio de campo aí. Já Coronado não joga, quando joga, cara, é aquilo que a gente viu, né? Então é isso. Deixa o seu like, comenta aí o seu palpite pro jogo de hoje. Eu vou estar aqui 2-0 pro Corinthians. Então comenta aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, ative as notificações para você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo. É nóis.